É com grande alegria que eu cumprimento a todos os queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para mim uma grande satisfação, uma oportunidade ímpar, poder estar participando desse estudo tão maravilhoso que nos ensina grandes lições acerca da atuação do Espírito Santo. Neste primeiro trimestre do ano, abordamos o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje, 28 de março de 2021, estaremos encerrando este trimestre, estudando a lição de número 13, cujo título é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O texto áureo nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11, que diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O objetivo geral da nossa lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Os objetivos específicos são: primeiro, afirmar que breve Jesus voltará. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. E, por último, estimular a viver com fidelidade. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Tópico 1. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederiam a vinda de Cristo já estão presentes. Subtópico 1 do tópico 1. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia como um todo, com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. A vinda de Jesus é um tema tão importante que é tratado em toda a Bíblia. Somente no Novo Testamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus, é um assunto tratado, abordado mais de 300 vezes. Para a Igreja Assembleia de Deus, o termo segunda vinda é entendido como 2 momentos distintos. Vamos lá. O primeiro momento
trata do arrebatamento da igreja. Conforme o relato paulino na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Num segundo momento, entendemos que o termo segunda vinda significa a manifestação visível e corporal do Senhor Jesus Cristo em glória, quando todo olho o verá. Conforme registrado em Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nós temos aqui duas situações. A primeira, arrebatamento da igreja. A segunda, manifestação visível e corporal de Jesus Cristo em glória. Nós entendemos que no arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus Cristo levará a noiva para si. Receberá, melhor dizendo, a noiva lá nas nuvens dos céus, lá nos ares. Quem conduzirá a igreja até a presença do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então esse é o arrebatamento, será tirado daqui deste mundo de uma forma momentânea e repentina. Já na manifestação, a igreja virá com o Senhor com o corpo glorificado. E a igreja virá em glória para reinar com o Senhor Jesus Cristo durante 1000 anos. O arrebatamento, a gente observa na passagem de Tessalonicenses que o Senhor não pisará nessa terra. A Bíblia diz que ele receberá a igreja nas nuvens, nos ares. Enquanto que na manifestação visível, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo virá em glória e pisará no Monte das Oliveiras, esse, por sua vez, se fenderá. Nessa ocasião, a Bíblia mostra que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, é o que diz no capítulo 24, versículo 30 de Mateus. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nós entendemos que entre o arrebatamento da igreja e a manifestação visível de Jesus em glória, vai levar um período aí de 7 anos. Tá? Então, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, que receber a igreja nas nuvens, nos ares, ali será estabelecido, naquela oportunidade, o tribunal de Cristo. O interessante desse tribunal é que não haverá condenações. Eu imagino que enquanto estaremos ali no tribunal de Cristo, aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja experimentarão o início da tribulação. Lá, após o arrebatamento da igreja, quando a igreja já estiver na glória, depois do tribunal de Cristo, a igreja será conduzida para as bodas do Cordeiro, para o grande banquete. Eu imagino que enquanto a igreja arrebatada estará ali naquele grande banquete, dar-se-á início aqui à segunda parte da tribulação, que é a grande tribulação propriamente dita. Então nós entendemos aí que há diferença entre arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo com a sua manifestação visível em glória. Nós entendemos e cremos dessa forma. Subtópico 2 do tópico 1. Uma promessa de Jesus. Então Jesus prometeu voltar para nos buscar.
e nos levar para o céu. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 ao 3, está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É nesta promessa que se fundamenta a bendita esperança da Igreja do Senhor. A bendita esperança da Igreja não está em riquezas aqui nesse mundo. A bendita esperança da Igreja não está em uma economia sólida em que o país pode oferecer. A bendita esperança da Igreja não está em promessa feita por homens. A bendita esperança da Igreja está na promessa feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O desejo do Senhor é que nós estejamos com Ele onde Ele estará, ou seja, no céu, na pátria dos remidos. É possível, meus queridos irmãos, que antes do dia de Pentecostes, os discípulos ainda não possuíssem uma compreensão exata das promessas de Jesus e do que seria a segunda vinda de Cristo. Haja vista a pergunta formulada pelos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Parece assim ser uma pergunta ingênua, não é verdade? Provavelmente os discípulos estivessem pensando num reino físico, num reino político, numa recuperação territorial. Pudesse de repente estar pensando numa soberania. Por quê? Era o pensamento dominante em Israel naquela época, naquele período, pois Israel estava vivendo sob a égide do Império Romano. Na realidade, o mundo daquela época estava sob o domínio do Império Romano. Porém, naquela oportunidade em que Cristo é indagado pelos seus discípulos, ele aproveitou e corrigiu os seus discípulos, respondendo a eles que o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai, estando fora, portanto, do alcance de quaisquer especulações humanas. Nós aprendemos diante desse episódio, meus queridos, que foi protagonizado pelo Senhor Jesus, que a restauração do reino de Deus não será somente para Israel, mas para todos os povos da terra. No capítulo 3, no versículo 16 do Evangelho de João, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia Sagrada nos diz que ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quanto receberem, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Talvez essas verdades não descesse muito bem no coração dos judeus. Talvez eles pensassem que o reino que Cristo estava falando era um reino físico. Era isso que eles estavam entendendo, um reino político. Porém, a restauração do reino de Deus não era somente para o povo de Israel, mas para todos os povos da terra. Olha o que diz Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, Deus, a mensagem do Evangelho, ela tinha esse objetivo: alcançar os confins da terra.
Então eu imagino que naqueles momentos ali, naquele período inicial, os discípulos não estavam ainda compreendendo essas grandes verdades que o Senhor Jesus estava passando para eles. Subtópico 3 do tópico 1. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E isso nós sabemos pelos sinais que o Senhor Jesus nos revelou. Pregamos muitas das vezes que Jesus breve vem. Pode vir amanhã, pode vir hoje, pode vir daqui a pouco. Sempre nós pregamos dessa forma. Mas nós nunca saberemos o dia e nem a hora. Enquanto não acontecer, nós não sabemos, ninguém sabe o dia nem a hora que esse evento fabuloso há de acontecer. Porém, Jesus nos alertou sobre os sinais que revelariam a proximidade desse grande dia. E nós elencamos aqui alguns sinais. São vários, mas nós elencamos alguns apenas para ilustrar nessa lição. E o primeiro sinal muito importante que antecederia a vinda de Cristo foi profetizado por Joel no capítulo 2, versículos 28 ao 32. Fala da efusão do Espírito Santo. Fala do derramamento do Espírito Santo, de uma nova era para o povo de Deus. E isso teve início, a profecia de Joel cumpriu-se inicialmente no capítulo 2 de Atos, quando os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam aguardando a promessa. Eles estavam reunidos num determinado local e aguardando a promessa do Senhor e de repente houve um grande barulho, como um vento veemente, impetuoso que encheu aquela casa onde eles estavam reunidos. A Bíblia diz que foram vistas línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça ou sobre cada um daqueles que ali estavam esperando, aguardando a promessa. A partir daquele momento, a vida daqueles homens foi totalmente impactada pelo poder da presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Esse mover do Espírito Santo que iniciou ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, continua atualmente abrangendo a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. O outro sinal muito importante que nós temos que atentar é a fundação do Estado de Israel em 1948. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Israel foi dizimada pelo Império Romano quando o general Tito sitiou Jerusalém no ano 70, destruiu a cidade e houve ali um movimento chamado diáspora, quando os judeus abandonaram a sua pátria e foram errantes pelo caminho e se estabeleceram em várias nações do mundo. Em 1948, após a Segunda Guerra, o Estado de Israel foi novamente reconhecido pela ONU como uma nação soberana. Começa agora um outro movimento, já no sentido contrário, que é o movimento sionista, em que o povo de Israel começou novamente a retornar para a Palestina. E esse movimento não cessou, ele continua, porque é uma profecia bíblica. Israel, portanto, é o relógio do Senhor Jesus Cristo. Outro sinal é a extrema corrupção que atingiria o mundo nos últimos tempos. Estamos vendo, contemplando com nossos olhos. Nunca se viu tanta corrupção, homens avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, amigos do mundo, amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres mundanos do que amigos de Deus. Esse é o perfil da sociedade na qual nós estamos inseridos. Só a misericórdia do Senhor.
E o outro sinal muito importante foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o princípio das dores. Nós, a Igreja do Senhor, contemplaríamos o princípio das dores antes do arrebatamento da Igreja. Nós viríamos. Esse princípio das dores aconteceria antes da Igreja subir ao encontro do Senhor. O princípio das dores fala de guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, miséria espalhada pelo mundo. E nós estamos contemplando estes sinais. Baseado nesses poucos sinais que eu mostrei, nós temos que atentar porque a nossa redenção está próxima. O verão passará, o outono chegará, o inverno virá e a primavera desabrochará. É o que acontece todo ano. É uma sequência lógica e todos nós esperamos e aquele dia chega. E dessa forma, tão certo como tudo isso se sucederá, assim também será a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Assim, queira Deus que todos nós possamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Tópico 2. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da segunda vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco de erros. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. E quanto a isso, o Senhor Jesus nos advertiu em Mateus, no capítulo 25, versículo 13, ao dizer: Vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, pelo fato de nós não sabermos o dia e nem a hora, urge a ideia da vigilância constante. Não adianta ter vigiado ontem, que já passou. Nós temos que estar vigilante ontem, hoje e até o dia em que o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Subtópico 1 do tópico 2. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 44, ele nos adverte ao dizer: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando será a sua vinda. Ninguém sabe quando será, porém, esse dia é certo. Por esse motivo, ele nos exorta a mantermos constante vigilância. No capítulo 21, versículo 36 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus nos diz: Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer. Vigiai em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A vigilância tem que ser constante até o momento em que nós ouvirmos a última trombeta soar e possamos nos encontrar com o Senhor na pátria celestial. Os apóstolos também, eles mantinham uma visão escatológica consonantes aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Vejamos alguns exemplos. O apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica em 2 oportunidades, pelo menos. No capítulo 5, no versículos 1 ao 3 da primeira epístola, ele disse assim: Mas, irmãos,
acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, ou como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 15, nos versículos 51 e 52. Ó que maravilha! Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Já o apóstolo Pedro, ele nos deixou em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 9 e 10, a seguinte exortação: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O apóstolo Tiago, por seu turno, nos deixou em sua Epístola Universal, do capítulo 5, versículos 7 e 8, a seguinte recomendação: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Observemos nesses textos que foram escritos aí há cerca de 2000 anos atrás aproximadamente, que os escritores estão dizendo que a vinda do Senhor está próxima. Que diremos agora, irmãos? A vinda do Senhor pode se processar a qualquer momento. Subtópico 2 do tópico 2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos aventuraram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Que coisa perigosa! Todos esses líderes e grupos fracassaram, não é para menos. E com esses erros cometidos, nós aprendemos algumas lições. A primeira lição: quando a Bíblia se cala acerca de determinadas questões, o homem natural não pode, por mais intelectual que seja, ele não pode e não tem autonomia para colocar voz àquela questão. A Bíblia se cala nesse aspecto de quando Jesus voltará. Ela diz que ele voltará, porém não sabemos quando. E quando a Bíblia se cala, o Senhor Deus não está dando essa autonomia para que o homem venha a fazer cálculos e mais cálculos, estudos e mais estudos e chegue a uma conclusão, porque certamente ele vai errar. E foi o que aconteceu com certos grupos e certos elementos aí que tentaram projetar uma data para a volta, para o retorno do Senhor Jesus. Outra lição que nós aprendemos, que é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. Isso, somente Deus sabe o dia e a hora em que voltará para nos buscar. Eu entendo que, quando o Senhor Jesus falou naquela ocasião que ele não sabia, somente o Pai, que nem ele, nem os anjos, nem ninguém sabia, naquele momento ele estava falando como homem. Entretanto, depois que todo o poder lhe foi dado, que ele está como ele é Deus, eu creio que nesse momento ele sabe o momento, a hora que ele vai vir para
buscar a sua noiva. A outra lição importante, que é muito interessante nós observarmos. Tudo o que nós precisamos saber acerca da bendita esperança está revelado na Bíblia Sagrada, a inerrante Palavra de Deus. Nós não precisamos acrescentar nada. A Bíblia é um livro completo, ela por si se responde, se complementa. Então nós não precisamos acrescentar nada à Escritura, basta obedecermos e atentarmos para tudo quanto nela o Senhor deixou para a nossa edificação. Sintetizando o tópico de número 2, é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Tópico 3, vivendo com fidelidade. Subtópico 1, definindo fidelidade. Biblicamente, fidelidade consiste na demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, Deus é fiel e exige de nós a fidelidade. Subtópico 2 do tópico 3, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel o tempo todo. É o que nos mostra a Bíblia Sagrada em toda a sua extensão. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, escreveu: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Portanto, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, como o Verbo encarnado, de igual modo, a segunda vinda de Cristo deve ser considerada como um fato incontestável, porque fiel é o que fez a promessa. Uma das características mais importantes de Deus é a sua fidelidade. E isso nos traz segurança, aumentando cada vez mais a nossa confiança e esperança no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, asseverou: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Com isso, eu aprendo que a nossa infidelidade não revoga e nem anula em momento algum a fidelidade divina. Subtópico 3 do tópico 3. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. E nesse aspecto, a verdadeira Igreja de Cristo reflete a imagem do seu Senhor e Criador. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo na vida do crente. Segundo o apóstolo Paulo, a fidelidade é fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está escrito:
mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Vejamos. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? É que cada um deles seja encontrado fiel. Subtópico 4 do tópico 3. Tempos e estações. Em relação à pergunta formulada pelos discípulos referente a tempos e estações, o Senhor Jesus lhes respondeu ampliando o horizonte desse reino. A resposta foi essa: não vos pertence saber os tempos e as estações. De acordo com o pastor Ezequias Soares, comentarista desta lição, essa resposta de Jesus possuía dois significados. Primeiro, quanto ao vocábulo tempos. No grego dessa passagem, tempos corresponde a cronos e significa um longo período, ou seja, haveria um espaço de tempo entre a descida do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo. Esse espaço proveu o Senhor para que o Evangelho fosse pregado a todo mundo, conforme está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em relação à palavra estações, inserida nesse texto, corresponde a kairos, que significa ocasião, se referindo aos eventos críticos que acompanharão o estabelecimento do reino. Tempos e estações, portanto, são prerrogativas do Senhor Todo-Poderoso. Sintetizando o tópico 3, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar em cada crente que professa o nome do Senhor. Conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Ao escrever a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8 da segunda carta, o apóstolo Paulo se expressou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a bendita esperança da igreja. E fidelidade é condição inegociável para vermos o Senhor como Ele é. Quando Jesus ascendeu ao céu, 2 anjos apareceram aos discípulos e ratificaram a promessa do Senhor ao dizer: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Encerro aqui a minha participação neste estudo bíblico tão maravilhoso e edificante, agradecendo ao Senhor por mais esta rica e sublime oportunidade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.